Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Iniciamos mais um encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados, para iniciar o nosso encontro dessa semana, para adentrarmos propriamente no tema, peço que vocês façam a leitura das passagens que eu vou indicar. Agora eu aprendi o lado, é para esse aqui, ó. Faça a leitura para que a gente possa dar continuidade ao nosso encontro. Meus queridos, eu gostaria de iniciar o encontro dessa semana te dizendo a seguinte frase: a vida, ela não é um mar de rosa. Na vida existe dor, existe sofrimento, existem momentos de tristeza, momentos de dificuldade. Na vida existem tempestades. E você, aí no auge dos seus 12, 13 ou 14 anos, vocês devem ter vivido pouquíssimos momentos de dor, de tristeza, de sofrimento. Durante toda a sua vida, certamente vocês irão vivenciar muitos outros momentos de dor, muitos outros momentos de tristeza. Nossa, Gustavo, como você está sendo grosso? Para que você está falando isso? Porque eu preciso te preparar. Eu preciso te ajudar, contribuir para que quando isso ocorra na sua vida, e eu espero que demore bastante, mas para quando isso ocorrer, você estar minimamente preparado. Então eu inicio o encontro dessa semana com essa frase: a vida não é um mar de rosas. Avançando um pouco mais nesse assunto, eu gostaria de tratar especificamente sobre a perda de pessoas que a gente ama, sobre a morte. E como é difícil falar sobre a morte, como é difícil lidar com a morte, não é mesmo? Eu não sei se você que está me assistindo aí já teve a experiência de perder alguém querido, algum ente familiar, algum amigo, alguma pessoa que fosse importante para você. A minha primeira experiência foi com 25 anos, no ano de 2018. Até então eu nunca tinha perdido nenhum familiar, eu nunca tinha perdido nenhum amigo, mas em 2018 eu tive uma perda significativa na minha vida. E eu precisei saber lidar melhor com a morte. Eu vou, mais no final do nosso encontro, falar um pouco mais sobre a minha perda. Vou compartilhar com vocês essa experiência. E lidar com a morte não é fácil, é muito complicado. A maioria de vocês trouxe no encontro passado o medo de perder as pessoas que vocês amam, como o seu maior medo. Esse também é meu maior medo. Eu acho que não deixei claro no vídeo, mas o meu maior medo é esse: perder as pessoas que eu mais amo, as pessoas que são mais importantes e presentes na minha vida. Beleza, Gustavo, mas por que falar sobre a morte é tão complicado? Talvez falar sobre a morte é tão complicado porque nós não compreendemos a morte.
Parece que o que ocorre após a morte é muito obscuro ainda na nossa cabeça. Nós não temos certeza. A morte ela é irreversível. E se não for isso? E se não for aquilo? E a gente coloca isso mesmo que inconscientemente na nossa mente. E se eu nunca mais for ver aquela pessoa? E se foi isso, ponto e acabou? É difícil lidar com a morte porque a nossa fé é pouca. À medida que a minha fé aumenta e que eu acredito fielmente no que ocorre após a morte e que Jesus Cristo venceu a morte, eu vou saber lidar melhor com essas perdas. Eu estava assistindo um vídeo do Papa Francisco e o Papa Francisco falava que a morte ela é um buraco negro que se abre no meio das famílias e que nós não sabemos explicar. Nós não sabemos explicar tintim por tintim, de maneira óbvia e racional, que vai fazer todo sentido na sua cabeça, a questão da morte. Por isso que a gente tem esse medo, a gente tem essa insegurança. E muitas vezes, quando lidamos com alguma perda, quando lidamos com uma perda próxima de uma pessoa que a gente amava, a gente começa a questionar a Deus. A gente começa a chegar perto de Deus, enfiar o dedo na cara dele e falar assim: por quê? Você não existe? Por que eu estou sofrendo? Por que você está permitindo com que eu viva esse momento triste? Por quê? Por quê? A gente começa a falar, será que Deus existe mesmo? Ou isso é ladainha? Isso é balela? A gente começa a confrontar Deus, porque a gente está dolorido, a gente está muito magoado, a gente não queria perder aquela pessoa que a gente ama. E a gente começa a apontar o dedo na cara de Deus. E a gente esquece que a maldade, que o sofrimento, que o fato de sermos mortais é culpa nossa, é culpa da humanidade que tendeu ao pecado. A gente esquece e coloca a culpa na conta de Deus. Porque a gente está triste, a gente está magoado, a gente está dolorido. Isso acontece muitas vezes. Mas a gente tem que parar, pensar, refletir e respirar. Porque essa não é a solução. Essa não é a melhor forma de lidar com a morte. Não é através da raiva, não é através do rancor, não é através da afronta que nós vamos lidar com a morte. Eu vou te falar qual que é a forma que Jesus nos pede para lidar com a perda. Para lidar com a morte, nós devemos utilizar duas coisas: o amor e a esperança. Apenas o amor e a esperança nos permite seguir em frente. Gustavo, fala mais, cara, não estou entendendo ainda. O amor. O amor por aqueles que ficaram. O amor pelas demais pessoas que estão ao nosso redor. O amor por aquilo que essa pessoa que partiu nos ensinou. O legado, os valores que essa pessoa transmitiu. E o amor, ele tem que ser maior do que a morte. Quando nós fazermos com que o nosso amor ele seja maior e mais grandioso do que a morte, nós vamos seguir em frente. Mesmo com a nossa saudade, mesmo com a vontade, tem dia que aperta, tem dia que a gente está com mais vontade de ter aquela pessoa. Mesmo com isso, nós vamos conseguir seguir em frente, porque o amor por aqueles que ficaram é maior do que a morte. O amor é o primeiro ponto. E a outra forma é guardando a esperança. Como assim? A esperança em quê, Gustavinho? A esperança de que vai chegar um dia em que não existirá mais dor, não existirá mais sofrimento, não existirá mais tristeza, não existirá mais lamento. Vai chegar um dia em que todas as lágrimas serão enxutas e que todos os prantos serão curados. Vai chegar um dia em que não haverá espaço para dor. Você que está aí me escutando, você tem que ter esperança nesse dia, porque Jesus Cristo veio aqui para te mostrar isso.
de que vai haver um dia em que será restituídas todas as pessoas especiais e que você estará junto dessa pessoa novamente. E isso tem que te motivar a ser uma pessoa melhor, a seguir os passos de Jesus Cristo e a seguir os passos das pessoas que você ama. Você tem que ter a esperança que esse dia vai chegar, porque Jesus Cristo veio aqui e mostrou que é possível a vida vencer a morte. Ele veio nos mostrar em que um dia todos nós estaremos juntos novamente. Então, por isso, além de amar os que ficaram, nós precisamos ter esperança nesse dia, na vida eterna, no momento em que todos nós estaremos reunidos novamente. E nesse momento não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, porque a vida eterna ela é plena para quem segue os passos de Jesus Cristo e ama o seu próximo. Deus é amor, mas Deus também é esperança. E se na semana passada vocês me responderam na atividade qual é o seu maior medo e como você lida com isso, eu gostaria de perguntar nessa semana e que vocês me mandassem um vídeo como atividade respondendo qual é a sua maior esperança e o que você faz para que isso ocorra. Eu gostaria que, da mesma forma que vocês fizeram em relação ao medo, eu queria que vocês perguntassem a uma pessoa que mora com vocês qual é a maior esperança sua e o que você faz para que isso se concretize e o que você faz para que isso se torne realidade. Eu gostaria que vocês fizessem um vídeo e me enviassem também como atividade deste encontro 12, né? Do nosso encontro 12. Só lembrando vocês que na semana que vem é o nosso último encontro. No mês de julho nós vamos ter uma férias, uma pausa, e em agosto nós retornaremos. Mas não esqueça, semana que vem nós temos um encontro. Vamos bolar algo muito especial para que todos vocês possam, para que a gente possa encerrar este momento com chave de ouro. Dito isso, eu gostaria de compartilhar com vocês que estão me assistindo nesse momento a minha experiência com a morte, a minha primeira experiência. E foi muito complicado. Eu nunca tinha perdido ninguém até os meus 25 anos, nem um amigo, nem um tio, nem um primo. Eu não tinha lidado com a morte de perto. Até que no dia 17 de agosto de 2018, eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Logo de cara, eu perdi uma das pessoas que eu mais amo. Uma das minhas maiores referências de ser humano, de amor ao próximo, que é meu avô. Meu avô era uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa. Quem conviveu com ele teve a oportunidade de ver uma pessoa que está sempre abraçando, que está sempre apoiando, que sempre quis ver a família reunida, que sempre foi a favor da harmonia, do amor. E perder ele foi um golpe duro na minha vida. Foi complicado. Tem dias que a saudade aperta demais. Demais, demais. E a minha fé está apegado em Deus é fundamental para o meu levantar e para o meu viver todos os dias. Eu sei que muito provavelmente eu terei que lidar com outras perdas, porque isso faz parte da vida. E sei que a única possibilidade de eu seguir adiante é apegando a Deus e não confrontando e não questionando, porque se com Deus não é fácil, sem Ele é impossível. E mesmo sem saber de tudo isso que eu estou falando para vocês aqui hoje, mesmo sem ter assistido esse vídeo do Papa, que eu assisti esse ano, foi justamente o amor
e a esperança, que me mantiveram e que me mantêm em pé. Eu não vi meu avô ser enterrado. Eu fui no velório, passei a maior parte do tempo lá, velório que durou uma noite, um dia, uma parte do dia, né? Mas na hora de jogar a terra sobre o meu avô, eu não vi. E eu não vi porque a minha avó, esposa do meu avô, não conseguiu chegar até lá. Minha avó se esmoreceu, começou a chorar, entrou em desespero no momento de enterrar. E ela não chegou próximo ao túmulo. E eu fiquei amparando a minha avó. Eu fiquei ali consolando, abraçando e dando sustento para minha avó. Porque ela era a pessoa mais importante para o meu avô. Ela é a pessoa que meu avô mais demonstrava cuidado, afeto, carinho. E com certeza é a pessoa que mais sente a perda dele. Ali eu entendi que amando e confortando um ao outro, que através do meu amor eu conseguiria seguir em frente. E é isso que eu faço todos os dias. Eu tenho um contato muito próximo com minha avó, vou quase que diariamente até a casa dela, porque amando e cuidando ainda mais da minha avó, já cuidava, mas hoje cuido ainda mais depois que meu avô se foi. Eu consigo seguir em frente, eu consigo superar essa perda. E a outra forma foi a esperança. A partir do momento que eu soube que meu avô tinha falecido, eu tinha absoluta certeza de que um dia eu iria encontrá-lo novamente. E eu tenho certeza que eu vou. Porque eu sigo os passos do meu avô. Uma pessoa totalmente de bem, uma pessoa totalmente amorosa, uma pessoa que faz de tudo para ajudar o seu próximo. E é isso que eu vou procurar fazer na minha vida, seguir os passos dele e os passos de Jesus Cristo. Porque eu sei que a gente vai se encontrar. Eu tenho certeza de que quando chegar a minha hora, ele vai ser a primeira pessoa que vai me abraçar. Ele vai ser a primeira pessoa que vai me acolher, que vai me receber. Com certeza num ótimo lugar. Eu não tenho dúvidas disso. Que aquele abraço que só ele sabe dar, aquele carinho, aquele afago, eu tenho certeza que um dia, quando Deus me chamar, quando minha missão tivesse completado aqui, porque nossa vida ela é feita em missões. Nós temos missões aqui nessa terra. E quando a minha se findar, eu tenho certeza que eu vou ser recebido com muito carinho e com muito amor pelo meu avô. E eu gostaria de dedicar este encontro a você que está aí do outro lado, que já perdeu alguém que você ama muito. E eu gostaria de dedicar esse encontro ao meu avô, que é meu grande herói, uma grande inspiração para mim. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e que o Sagrado Coração de Jesus possa sempre nos iluminar e nos direcionar. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei.